Olá pessoal, vamos iniciar o assunto de termoquímica. Então, reação química é uma transformação da matéria na qual ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos. Nada mais é do que a transformação da matéria em que pelo menos uma ligação química é criada ou desfeita. Na imagem a gente tem exatamente um exemplo da representação de uma reação química. Então a gente tem aqui duas moléculas de H2 que estão reagindo com uma molécula de O2 para formar duas moléculas de água. Isto nada mais é do que uma reação química. A gente teve as ligações entre hidrogênios desfeitas e a ligação entre os oxigênios também desfeitas. E tivemos uma nova formação de ligação entre os hidrogênios e o oxigênio. A termoquímica, ela explica as transformações ou trocas de calor ocorridas durante as reações químicas. Por exemplo, a combustão, que é um processo que libera calor durante a reação química. Mas o que é calor? Calor é a energia transferida entre dois corpos ou entre diferentes partes de um mesmo corpo que tem temperaturas diferentes. Então a gente tem aqui exemplos de liberação e absorção de calor. Por exemplo, nos processos de transformação de estado, a gente tem justamente a absorção e liberação de calor. Quando eu passo do estado sólido para o líquido, eu passo pelo processo de fusão. A fusão é um processo de absorção de calor. Do mesmo jeito, a vaporização, quando eu passo do estado líquido para o gasoso. Quando eu retorno do gasoso para o líquido, eu passo por um processo de condensação e esse processo envolve a liberação de calor. Da mesma forma com a solidificação, quando se passa uma determinada substância do estado líquido para o sólido. E aí ocorre a solidificação com a liberação de calor. Um exemplo aqui exatamente é a formação do gelo no congelador. A água se transforma em gelo, deixa de ser líquida e passa a ser sólida, justamente com a liberação de calor. A água libera calor para o ambiente e aí passa a ser sólida. Quando se libera calor, nós denominamos essa liberação de calor como sendo um fenômeno exotérmico. Exemplo, a água líquida, ao ser congelada, ela perde calor para o ambiente. E endotérmica é quando absorve calor, por exemplo, o gelo, ao derreter, ele recebe calor do ambiente, provocando a fusão do gelo, a passagem do estado sólido para o líquido. Para entendermos quando se estabelece um processo endotérmico ou exotérmico, a gente tem que ter um entendimento sobre o que é sistema e o que é universo. Sistema é exatamente aquilo que a gente vai estar avaliando. Eu posso ter como sistema uma caçamba de gelo, posso ter como sistema o gelo somente, posso ter como sistema um recipiente fechado, isolado. E aí, o que vai ser o meu universo? O meu universo é tudo que está em volta do meu sistema. Então, quando o sistema libera calor para o universo, eu vou ter justamente um processo exotérmico. Quando o universo libera calor para o sistema ou o sistema absorve calor do universo, eu vou ter um processo endotérmico. Então, graficamente, o que a gente tem é que, no início, o reagente ele tem uma maior quantidade de energia, ele vai apresentar uma maior quantidade de energia do que após a reação, ou seja, do que o produto final. Então, esse quantitativo de energia a mais aqui, ele tem que ser liberado. E ele vai ser liberado justamente na forma de energia que sobra. Esse processo aqui é exatamente o processo que a gente denominou de exotérmico.
ocorre uma liberação de energia porque os produtos têm, né, uma quantidade de energia menor do que os reagentes. No processo endotérmico, a gente tem exatamente o oposto. A gente vai ter que os reagentes têm uma energia menor do que a energia dos produtos. Com isso, ele precisa absorver uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia absorvida é o que vai caracterizar o processo ser endotérmico. Caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. O Joule é uma outra opção de medição de quantidade de calor, é outra opção de unidade de medida de quantidade de calor, e é a unidade de energia definida como o trabalho exercido por uma força de 1 newton ao longo de uma distância de 1 metro. Na química, a gente tem uma conversão destas unidades. Então, 1 caloria equivale a 4,18 joules. Sabendo que a quantidade de energia liberada em uma reação aquece uma quantidade conhecida de água, é possível medir a variação da temperatura do sistema e calcular a quantidade de calor envolvida no processo. Então, a gente tem que a quantidade de calor envolvida é igual à massa da substância envolvida no processo, o calor específico dessa substância e a variação de temperatura dessa substância. Então, eu tendo o conhecimento da massa, do material, para saber se o calor específico, e a variação de temperatura adquirida durante o processo, eu tenho então como calcular a quantidade de calor envolvida em todo o processo. Vamos ao exercício. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água? E aí ele dá que o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius. Então a gente viu que Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então a gente tem Q é igual. A massa é de 2 kg, veja. Então eu vou converter isso aqui para gramas. Então 2 kg equivale a 2.000 gramas, vezes o calor específico é de 1 caloria por grama, grau Celsius. Lembrar que aqui é grama, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é de 28 menos 20 graus Celsius. Então, Q será igual. A gente vai cortar aqui grama com grama, graus Celsius com graus Celsius. Então, o nosso resultado terá a unidade de caloria. Então, a gente tem aqui 28 menos 20 dá 8. 8 vezes 2.000. 8 vezes 2, 16. 0, 0, 0. E aí vem caloria. Então, a nossa resposta aí para a questão é a quantidade de calor liberada por essa reação é de 16.000 calorias.